Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje nós vamos ouvir as considerações da nossa doutora Marlene Nobre sobre a reforma íntima, aprofundando o tema que nós começamos no programa anterior. Vamos falar também sobre a importância de compreendermos o nosso real valor, não de acordo com as referências transitórias da matéria, mas sim quanto ao nosso espírito eterno. Vamos abordar também o tema Deus, Inteligência Suprema. E se você gosta de conteúdos como esses, se inscreva agora no nosso canal, Caibar Schutel. Curta esse vídeo e compartilhe com os amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à mensagem espírita. E nós vamos começar ouvindo juntos a prece na voz de Chico Xavier. Finados, não. Estamos na antevéspera do Dia dos Vivos e Redivivos, que o mundo considera por finados. Os nossos irmãos recuperados, tão superconscientes quanto ativos. Eles que chegam à nossa reunião, trazendo-nos o amor que nos aquece, merecem um a um a nossa prece que nos saia do próprio coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas e faltas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, de todos os males, assim seja. Eles são os leais trabalhadores que nos fornecem coragem, paz e luz. Merecem por isso as nossas flores, por serem os mensageiros de Jesus. Maria Dolores. Em setembro de 2013, a doutora Marlene Nobre, criadora do Portal de Luz e primeira apresentadora, fez uma série de programas explicando a importância e os passos da verdadeira reforma íntima. E nós vamos conferir agora alguns trechos importantes que podem nos inspirar e fortalecer a nossa força de vontade. Você nos enviou um e-mail, foi dirigido à Folha Espírita, dizendo que gostaria de indicar um tema no qual você tem interesse e que ficaria feliz se fosse abordado. Muito bem, vamos atendê-lo. Você disse no e-mail: tenho muita vontade de começar uma reforma íntima, mas é sempre difícil. Acho que em determinado momento, nós espíritas temos que ser disciplinados. Temos de ter muita fé em Deus e começá-la imediatamente. Como acredito que o tema é interessante, poderia me ajudar? Você tem razão. É um tema de muito interesse para a nossa evolução. Quando começamos a ler e a aprender os fundamentos da nossa doutrina, sentimos um chamamento intenso para nos tornarmos melhores. Kardec afirma na introdução de O Livro dos Espíritos que a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja,
fazer o bem e não o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as maiores ações. E Allan Kardec disse mais. Ele enfatizou que os espíritos nos ensinam que o egoísmo, o orgulho, a sensualidade são paixões que nos aproximam da natureza animal, prendendo-nos à matéria. Que o homem que, desde este mundo, se liberta da matéria, pelo desprezo para com as futilidades mundanas e cultiva o amor ao próximo, ele se aproxima da natureza espiritual. E que cada um de nós deve tornar-se útil, segundo as faculdades e os meios que Deus nos colocou nas mãos para nos provar. Que o forte e o poderoso devem apoio e proteção ao fraco, porque aquele que abusa da sua força e do seu poder para oprimir o seu semelhante, viola a lei de Deus. Eu gosto de colocar essas expressões de Kardec, porque elas são a base do que nós estamos procurando na reforma íntima. Aprendemos com ele que precisamos deixar a natureza animal, libertarmos-nos da matéria. Para isso é preciso que nos esforcemos para sermos melhores. No mundo espiritual, no além, nós seremos reconhecidos pelo que realmente nós somos, sem hipocrisias, sem disfarces. Fala-nos, Kardec, do amor do Pai, que nos renova sempre as oportunidades através das encarnações sucessivas. Dessa forma, através das provas e das expiações, conseguimos paulatinamente a melhoria espiritual. Primeiramente, temos de encarar face a face os vícios e os defeitos que denotam a predominância corpórea em nós. Ao mesmo tempo, temos que conhecer as virtudes que devemos cultivar para nos libertarmos das futilidades mundanas e nos inclinarmos ao cultivo do amor ao próximo, ao exercício da caridade em todos os sentidos. Porque somente dessa forma desenvolveremos a nossa natureza espiritual. Portanto, nós temos de buscar os meios práticos para enfrentar os nossos vícios e defeitos. E, ao mesmo tempo, temos de nos esforçar para viver a caridade em todas as suas nuances. Certamente não é tarefa fácil. Ninguém de nós diria que é tarefa fácil. Neste mundo em que vivemos, que está longe da perfeição, é preciso descobrir os meios necessários para errarmos menos e acertarmos mais. Porque somos o produto das nossas escolhas. Disso nós não devemos duvidar. Errar menos e, principalmente, evitar a repetição de erros anteriores, de vidas passadas, é uma preocupação importante que nos conduzirá à recuperação do tempo perdido.
Logo no início, nós nos deparamos com algo fundamental na reforma íntima: a vontade. Para fazermos nossas escolhas e permanecermos no firme propósito do nosso objetivo, precisamos da vontade. Esta é uma questão crucial. Às vezes, dizemos que gostaríamos de fazer isso ou aquilo, mas não colocamos a vontade como um fator determinante. Por isso, nada conseguimos. É preciso que a vontade esteja vigilante, atenta às bases da transformação íntima. E qual é? Ou quais são? Fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Para isso, é preciso trazer à tona da consciência os defeitos mais evidentes que temos para serem corrigidos. Nisto precisamos nos empenhar, porque muitas vezes queremos esconder até de nós mesmos os defeitos que trazemos no âmago de nossa alma. E para trazermos à consciência os defeitos e vícios, temos de fazer uma autoavaliação constante. Nós não podemos estacionar, parar de fazer essa análise. Para isso, é preciso manter acesa a chama do ideal de melhoria, de renovação interior. Quando conseguimos vencer as primeiras dificuldades, a misericórdia do Pai, o nosso Criador, é tão grande que nos faz colher os primeiros frutos do nosso trabalho. São as alegrias reconfortadoras por termos vencido as nossas más inclinações. O espírito autêntico tem necessidade dessa alegria, a de vencer a si mesmo. Porque esses exercícios estão na base da nossa melhoria como espíritos. O aproveitamento da nossa vida aqui na Terra. O quanto é importante nós passarmos por esse cadinho renovador que temos aqui no planeta Terra. Porque cada minuto é importante. As nossas decisões são importantes. Porque, acima de tudo, a nossa vida é feita de escolhas. Se essas escolhas forem bem feitas, no sentido de melhoria do nosso espírito, estaremos então em paz conosco mesmo. Sim, porque a finalidade da vida na Terra é adquirir amor e sabedoria. E não se consegue amor e sabedoria sem esforço, sem dirigirmos as nossas escolhas para a aquisição das virtudes fundamentais. É por isso que Jesus nos recomendou que fôssemos fiéis a Deus, que fôssemos fiéis a Deus na virtude, porque é a única maneira de nos aproximarmos dele como filhos imortais da misericórdia do Pai.
E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. Nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Como é bom viver, né? É bom demais a gente perceber que, embora já não sejamos tão jovens como antes, nós já superamos algumas limitações, já não restringimos a nossa vida como fazíamos antes, mais preocupados com os outros e com o que os outros vão falar. Isso a gente já não valoriza tanto. Com quanto, muito menos, se nós somos ou não aceitos no grupo. Pelo menos é o que eu penso daqueles que, como eu, já estão na maturidade da vida. Compreendemos melhor o que se passa conosco e já contamos com alguma tranquilidade diante de fatos que antes nos tiravam o sono. Assim é o esperado, que coisas mais fugazes e passageiras e banais já não tomem o nosso tempo como quando éramos jovens, não é mesmo? E é por isso que eu trouxe ao programa hoje, inspirada na observação dos nossos jovens, principalmente daqueles mais próximos do nosso convívio, como os filhos, sobrinhos, netos, priminhos, que eu vou falar hoje sobre uma questão que tem incomodado muita gente e principalmente toda essa moçada. É a questão do valor próprio. Qual o valor que atribuímos às coisas, fatos e às pessoas? E no caso, ao amor próprio que nós falamos há pouco. Que valor nós atribuímos a nós mesmos? Para ilustrar o tema, eu lançarei mão do seguinte episódio. Conta-se que um famoso palestrante em um seminário falava para aproximadamente 200 pessoas e, mostrando uma nota de R$200, ele disse: "Estão vendo esta nota? Ao final do seminário, um de vocês vai ganhá-la. Vocês querem essa nota?" Ele perguntou, e todos responderam, obviamente, que sim. "Mas antes vou fazer isto", ele falou, e amassou a nota com as suas mãos. Depois ele abriu, o dinheiro todo amarrotado e falou: "Levante a mão, quem ainda quer esta nota de 200. E todos levantaram a mão. O palestrante continuou: "E se eu fizer isso?" Ele pegou o dinheiro, jogou no chão e pisou em cima. Pegou a cédula pisando em cima, enfim, ela ficou cheia de poeira. E voltando-se à plateia, ele voltou a perguntar: "E agora vocês ainda querem a nota de R$200? E novamente todos responderam que sim. Foi então que o palestrante disse: "Sabem por que vocês continuam interessados na cédula? Porque mesmo depois de toda amassada, Por quê? Porque apesar de tudo, ela não perdeu o valor." E ele continuou dizendo que esta situação acontece também conosco. Muitas vezes somos pisoteados e amassados e ficamos nos sentindo sem importância, sem valor. No entanto, nunca perdemos o nosso valor real. O episódio nos leva à seguinte reflexão: muitas pessoas, e aí se incluem os jovens em potencial,
tendem a valorizar demasiadamente a opinião, as críticas e a incompreensão dos outros. E hoje, então, quem dirá com as redes sociais? Essa possibilidade é muito elevada. E das duas, uma, ou a pessoa abre mão dos próprios valores para agradar a maioria e pode até experimentar as glórias e aplausos fugazes e ilusórios, ou cai em depressão, alimentando uma baixa autoestima horrorosa, acreditando-se realmente uma porcaria sem valor. Na Folha Espírita de setembro deste ano, na coluna Papo Cabeça, sob o título Ainda sobre redes sociais, toxicidade digital, Christian Duncan, que é um professor da área de psicologia, do Instituto de Psicologia da USP, ele trouxe um resultado importantíssimo, de uma pesquisa que mostrou que a taxa de depressão entre as pessoas de 14 a 24 anos aumentou exponencialmente ao longo dos últimos 25 anos. E tudo indica que a causa mais importante desse resultado catastrófico são as redes sociais, que contribuem para o resultado que levam ao resultado de detecção dos sintomas de baixa autoestima, como, por exemplo, jovens ansiosos, deprimidos, com dificuldades de estabelecer conexões humanas. O fato é que nem abrir mão dos próprios valores só para agradar os outros e nem acreditar-se sem valor e cair em depressão são atitudes corretas e compatíveis com os verdadeiros valores que nos sustentam para viver uma vida de valores reais. Toda vez que eu penso nesse tema, eu me lembro do livro Paulo e Estevão, psicografado pelo Chico Xavier e de autoria de Emmanuel. E eu recomendo essa maravilhosa obra para todos que puderem ler Paulo e Estevão. Eu acho que esse livro nos leva para muitos e muitos momentos, porque ele conta desde Saulo, de Tarso, jovem, vigoroso, inteligente, até o nosso Paulo nos últimos dias, E eu acho que o Paulo, se ele tivesse cedido a todas as humilhações que ele passou, se ele tivesse também se rendido ao remorso e acreditando em todas as acusações que lhe fizeram, sobrariam razões de sobra para que ele se sentisse a pior das criaturas e desistisse dos seus ideais. Fama, glória, reconhecimento, frente aos ditames deste mundo, para que servem? Os verdadeiros valores estão em tudo que realmente importa e faz a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Com certeza, nós vamos voltar aqui a abordar esse assunto tão atual, tão necessário, E a nossa missão, enquanto mais experientes, é ensinar aos nossos jovens como eles podem identificar o seu próprio valor e jamais abrir mão deles, seja lá por que motivo for. Seus valores intrínsecos são a sua base e sem a base para lhe sustentar o salto que irão alçar, voo para as suas conquistas reais, eles não vão conseguir. Um grande abraço e até o próximo encontro. Nós vamos ouvir agora o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos. Como sempre, é muito bom estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje, convidamos a todos para refletirmos sobre o tema
Deus, entidade suprema, o qual consta no O Livro dos Espíritos, na questão número 1, onde Allan Kardec, através dos espíritos da codificação espírita, traz-nos a seguinte resposta direta à indagação: o que é Deus? Dizendo: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O espírito Miramês, através da psicografia de João Nunes Maia, no livro Filosofia Espírita, volume 1, comenta que o primeiro interesse de Allan Kardec foi saber dos espíritos o que era Deus, e eles responderam dentro da maior simplicidade e com absoluta segurança de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nós sabemos. E continua Miramês: não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos, sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. O estudo sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua feição mais pura à vontade de viver. Sentimos alegria ao entrarmos em contato com a natureza, pois ela fala de uma inteligência acima de todas as inteligências humanas, fala de um amor diferente que sentimos, fala de uma paz operante nos seus mínimos registros de vida. O Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo. Nada vive sem a sua benfeitora presença. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo as suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo aquilo que nos é colocado no caminho. É justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor. Aquele que acha que tem fé em Deus, mas que vive envolvido em lugares de dúvida, com companheiros que não correspondem às suas aspirações de esperança, ainda carece da verdadeira fé, iluminada pela temperatura do amor. É a confiança que requer reparo. Assim, meus amigos e amigas, sucede com todas as virtudes conhecidas e, por vezes, vividas por nós. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino, porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. Conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Esses dois estados d'alma, sensibilidade e porte espiritual, abrir-nos-ão as portas da felicidade, pelas quais poderemos viver em pleno céu, mesmo andando e morando na terra. A suprema inteligência
está andando conosco e falando constantemente aos nossos ouvidos, em todas as dimensões do entendimento. Porém, nós ainda estamos surdos aos seus apelos e passamos a sofrer as consequências da nossa ignorância. E conclui o espírito Miramês: Todavia, o intercâmbio entre os dois mundos acelera uma dinâmica sobremodo elevada a respeito das coisas divinas, para melhor compreensão daqueles que dormem. E o Cristo, como guia visível através das mensagens, toca os clarins da eternidade, anunciando novo dia de libertação das criaturas, mostrando onde está Deus e o que é Deus, aquele que nos espera, filhos do seu coração, de braços abertos, como o Pai de amor. Amigas e amigos, os Espíritos deixaram para nós, de forma muito clara, que dele viemos simples e sem nenhuma sabedoria, para que com o nosso esforço desenvolvêssemos o crescimento moral e espiritual, para que um dia a ele possamos retornar e assumirmos tarefas que a nossa mente hoje não tem condições de imaginar. Portanto, tenhamos sempre gratidão a Deus, nosso Pai, por tudo que nos deu e continuará dando, por tudo que somos, temos e um dia aquilo que ainda poderemos alcançar. Boas reflexões, agradecemos pela companhia e convidamos a todos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Fiquem com Deus, nosso Pai. Estamos encerrando por aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!